O justo viverá pela fé. Confiemos, pois, no Senhor, e no seu tempo Ele agirá em nosso favor. Queridos, de tudo que já foi apresentado a Deus até agora, os louvores, também palavras, reflexões, mas chegamos ao ápice do culto, que é a ministração da palavra de Deus. E da mesma maneira reverente e atenciosa que até aqui temos nos portado na presença do Senhor, permaneçamos, continuemos, pois o Senhor continuará a falar aos nossos corações. O mensageiro desta noite, pastor Arquilau, a quem convidamos a tomar a palavra. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos fazer uma leitura bíblica. Convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São João. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 21. Evangelho segundo São João, capítulo 21. Leremos do versículo 1 ao versículo 17. João, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 17. E você poderá acompanhar na sua Bíblia o que nos diz nesta noite a palavra de Deus. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Até aqui, irmãos, agradeço o acompanhamento da leitura. Podem sentar. Muito obrigado. Abro um parêntese para falar da minha alegria em estar nesta noite encarregado dessa missão e, ao mesmo tempo, do meu temor pela responsabilidade de trazer a ministração da palavra de Deus nesta noite. Fecho o parêntese, vamos meditar neste encontro que nós acabamos de ler entre Jesus e 7 amigos. Hoje, o dia do amigo.
ou melhor, o culto com o amigo, né? Então, nós temos aqui nesse texto muitos detalhes que envolvem esse encontro de Jesus com 7 dos seus discípulos. E que o escritor João dá um destaque quando diz que esta era a 3ª vez que Jesus se apresentava ou se manifestava aos seus discípulos. O que tem, com certeza, uma importância muito grande. Porque depois da ressurreição, Jesus já havia se apresentado para os seus discípulos pelo menos 2 vezes. E entre os seus discípulos e outras pessoas, ele tinha se apresentado pelo menos 6 vezes. Essa foi a 3ª vez que ele se apresentou para parte dos seus discípulos. E João relata que esse encontro acontece exatamente junto ao Mar da Galileia. Junto ao Mar da Galileia, Jesus então planeja um encontro com Simão Pedro e com 6 outros discípulos que estavam acompanhando Pedro depois da ressurreição de Jesus, como que se nada tivesse acontecido, voltando à sua vida, à sua prática que anteriormente ele levava antes de conhecer Jesus. E João diz que eles estavam junto ao Mar da Galileia e Pedro, Simão Pedro, diz para os seus colegas: eu vou pescar. E eles, seguindo o líder que Pedro era, disseram: nós também vamos. E isso, irmãos, tem uma importância muito grande, porque esse encontro de Jesus com Pedro acontece no mesmo lugar em que ele havia se encontrado com Pedro no início do seu ministério. João registra que foi no Mar da Galileia. Lucas, quando escreve no capítulo 5, diz que Jesus estava certa vez à beira do lago de Tiberíades ou de Genezaré, que é o mesmo, Mar da Galileia, lago de Tiberíades, de Genezaré, de Quinerete, e Jesus então estava à beira do mar, e ele resolve entrar em um barco para pregar. E havia um barco vazio naquela praia. E havia alguns homens lavando as redes à beira do mar. Eles haviam trabalhado, pescado e não haviam pegado nada. E Jesus então entra naquele barco e fala com o dono do barco e pede para que ele tirasse o barco um pouquinho da margem do mar, para que ele usasse o barco daquele homem para se dirigir à multidão. Então, no capítulo 5 de Lucas, nós temos o milagre da pesca maravilhosa, mas nós temos o maior milagre, que foi o encontro de Jesus com Pedro. E Jesus usa aquele barco como palco, ou como púlpito, para se dirigir à multidão. E depois que ele prega o seu sermão, então ele chega para o dono do barco e para os seus companheiros, e dizem para eles lançarem a rede. E Pedro argumenta com Jesus: mas Senhor, nós já pescamos aí o tempo todo e não conseguimos pegar nada. E certamente Pedro estava ouvindo a pregação de Jesus. Então Pedro vai dizer: mas como o Senhor está mandando, nós vamos lançar a rede. E eles lançaram a rede. E nós vimos que aconteceu um milagre, porque os peixes vieram ao encontro daquela rede e eles presenciaram um milagre diretamente de Jesus. E quando Pedro vê aquele milagre, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando ele viu o milagre, ele creu que Jesus era Deus. E ele se sente, assim como Isaías no capítulo 6, ele sente o seu estado de pecador e diz: Senhor, o Senhor não pode estar perto de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas Jesus se dirige para Pedro e diz: Pedro, a partir de hoje, você será um pescador de homens. E nós temos esse encontro maravilhoso com Simão Pedro. E a partir dali, Simão passa a seguir Jesus. E nós percebemos durante o ministério de Jesus que Simão Pedro é exatamente aquele líder dos outros. É aquele mais corajoso, mais afoito. Era aquele que sempre respondia na frente dos outros. E por isso, talvez, ele muitas vezes se precipitava. Mas depois de 3 anos e meio seguindo Jesus, vendo seus milagres, ouvindo suas mensagens, e depois da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, Pedro agora volta a pescar como antigamente, como que se não tivesse valido nada aquele encontro que acontecera com Jesus 3 anos e meio atrás. E Jesus então marca um encontro com Pedro, no mesmo lugar em que ele se encontrara com ele no início do seu ministério. E Jesus também faz o mesmo milagre
Quando eles estão pescando, diz a Bíblia que eles pescaram a noite toda. João registra que eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. 7 homens fracassados, 7 homens desanimados, 7 homens decepcionados com o seu ministério e com a esperança que tinham sobre Jesus, resolvem voltar a ter a vida de antes. Mas eles descobrem que o mar não dá para peixe. Eles descobrem que não dá certo aquele trabalho mais. E diz a Bíblia que de manhã cedo, de madrugada ainda escuro, eles vêm se aproximando da praia. Eles respondem, não. Respondem. E Jesus então, do mesmo jeito que aconteceu em Lucas capítulo 5, Jesus diz, lancem a rede novamente. E é interessante que em Lucas, quando Jesus manda Pedro lançar a rede, Pedro pondera com Jesus. Pedro argumenta quando diz, não, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas vamos fazer porque o Senhor está mandando. Mas em João 21, quando Jesus diz, lançai a rede novamente, Pedro nem os outros discípulos questionam. Um versículo só, nós temos a ordem de Jesus e temos a obediência dos discípulos. Lançam a rede. E diz a Bíblia que eles pegaram muito peixe. E quando eles veem o milagre, assim como quando Pedro vira um milagre em Lucas 5, aqui em João 21, quando eles veem o milagre, é o discípulo que Jesus amava, certamente João, ele olha quando vê o milagre e diz, é o Senhor. E quando ele diz é o Senhor, Pedro reconhece que é Jesus. E nós podemos imaginar que Pedro certamente... São Paulo tem... Porque alguns dias antes, talvez menos de 2 semanas, ele havia negado esse homem que era seu amigo. E quando Pedro ouve que é o Senhor, ele salta do barco e vai a nado para a praia. O texto nos dá essa compreensão. Diz que o barco não estava distante da praia mais do que 200 côvados, mais ou menos 90 ou 100 metros. E Pedro então salta do barco e vai a nado para a praia. E os discípulos vão tirar os peixes do barco. E Pedro chega na praia. E nós podemos imaginar a cena. Pedro na praia, Jesus aguardando eles. Quando eles chegam na praia, já tinha uma fogueira com peixe assado e com pão esperando por eles. E então nós imaginamos uma cena muito engraçada e interessante, porque Pedro certamente estava só esperando a pancada do seu mestre, só esperando a repreensão. E nós vemos, quando nós lemos o texto, irmãos, nós percebemos um silêncio. Jesus disse, tragam dos peixes que vocês pegaram um pouquinho. E eles trazem. João registra a quantidade de peixes, 153 grandes peixes. E eles ficam agora à roda de uma fogueira, esperando um diálogo que certamente seria de repreensão. Mas essa fogueira também trazia para Pedro uma lembrança interessante. Porque algumas semanas antes, à beira de uma fogueira, ele havia negado seu amigo, ele havia negado seu mestre. A Bíblia diz no capítulo 26 de Mateus, que Jesus falou para os discípulos sobre o seu sacrifício, sobre a sua missão. E Pedro diz, Senhor, pode deixar, que se o Senhor for morrer, eu vou com o Senhor. Todos podem desertar, todos podem lhe abandonar, mas eu não. Pedro era esse homem, ou era 8, ou era 80. Ele era afoito, vinha na mente, ele falava, e Jesus repreende Pedro. Na verdade, uma repreensão bem leve, quando diz, Pedro, Satanás pediu para se andar com vocês. Pedro, e Jesus falando, Pedro, hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E nós não vemos no texto Pedro dando a devida atenção para essa fala de Jesus. Num versículo, Pedro diz que todos podem desertar, no versículo 33, mas ele não. Sabe aquele sentimento de melhor, de superioridade?
Todos podem errar, mas eu não. Não, Senhor, eu não. Pode contar comigo. No versículo 34 do capítulo 26, Jesus diz: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. No versículo 35, Pedro continua teimando. Quando ele diz: Senhor, se for preciso, eu morro pelo Senhor. Você percebeu a gradação da sua declaração? Senhor, ele sequer deu a devida atenção para que Jesus acabava de dizer que ele ia negar 3 vezes. Senhor, se for preciso, eu morro no seu lugar. Pode contar comigo. E nós conhecemos o que aconteceu. Naquela mesma noite, Jesus foi preso. E o grande amigo de Jesus, Pedro, enquanto Jesus orava no jardim do Getsêmani, Pedro dormia. Enquanto Jesus suava gotas de sangue, Pedro dormia. Enquanto Jesus chorava angustiado, pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse o cálice, mas que, se não fosse possível, que fizesse a sua vontade, o amigo de Jesus mais chegado, Pedro, dormia. E quando que Pedro dorme? Quando os soldados já estão para chegar. Quando Jesus diz: agora vocês podem dormir. Aí Pedro se atordoa. Aí nós conhecemos a história. Jesus é preso. Pedro, numa atitude abrupta, corta a orelha do rapaz, do Malco. Jesus faz um milagre. Talvez, se não fosse aquele milagre, Pedro seria mais um a ser crucificado. Mas Jesus faz um milagre. E nós temos agora um amigo de Jesus que passa a segui-lo de longe. Pedro seguia-o de longe. O homem que disse que jamais desertaria passa a segui-lo de longe. Mas as coisas vão piorando. Porque Pedro, à proporção que ele se distancia de Jesus, ele se aproxima dos inimigos de Jesus. A proporção que Pedro se distancia de Jesus e do que Jesus teria advertido para ele, ele se aproxima dos inimigos de Jesus. Porque quando ele chega exatamente no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás, e ele se junta às pessoas, ali certamente um pouco amedrontado, ele tinha coragem um pouquinho de seguir Jesus de longe, mas não tinha coragem de confessá-lo. E então, quando Pedro está ali tentando se entrosar, chega uma criada e diz para Pedro: Você é um deles. Você é um deles. E Pedro diz: não sei nem o que você está falando. Passa um pouquinho, chega outra criada e diz: mas ela nem fala com ele, ela fala para os que estão próximos, diz: esse aqui é um deles. Ele estava com Jesus, o Galileu. E Pedro começa então a jurar e a dizer que não conhece esse homem Jesus. Ele havia dito que não deixaria ele por nada, que morreria por ele, mas não conseguiu sequer confessá-lo. Será que isso se parece com nós muitas vezes na nossa vida? No livro que ele fala sobre Pedro, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que nós somos Pedro, que nós nos parecemos com Pedro muitas vezes na nossa vida, quando nós não temos a coragem que Pedro deveria ter tido de confessar Jesus. E quando vem a terceira pessoa, que na verdade é um grupo que chegam diante de Pedro e dizem: você é um deles, o teu sotaque de Galileu denuncia, você andava com Jesus o Nazareno. E esse termo nazareno, galileu, era um termo muito pesado, porque ele era pejorativo, ele era discriminatório. E disseram: você andava com esse Jesus Galileu primeiro, depois esse Jesus Nazareno. E aí nós temos o ápice do pecado de Pedro, que aí nós temos um Pedro que começa a espraguejar, começa a amaldiçoar o nome de Jesus. Quando ele, além de dizer que não conhecia Jesus, ele passa a espraguejar sobre aquela afirmação de terem dito que ele era amigo de Jesus. Mas, meus queridos, nesse momento, a sirene de Jesus toca. Nesse momento, o que acontece? O galo canta.
E esse cantar do galo, enquanto um amigo de Jesus negava-o, esse cantar do galo traz para Pedro a lembrança do que Jesus acabara de falar para ele. Não fazia 24 horas. E diz a Bíblia que Pedro, ouvindo o cantar do galo, irmãos, foi uma cena muito, muito forte. Porque Pedro acabara de negar Jesus. Ele acabara de ouvir o galo cantando para lembrar-se que iria negar e tinha negado de fato. E Jesus passa e olha para Pedro. Mas foi um olhar misericordioso. Não foi um olhar ameaçador, como muitas vezes nós damos para as pessoas que erram. Foi um olhar de misericórdia, e certamente um olhar que lembrava para Pedro que ele havia falado isso. Sabe quando a gente erra? Sabe quando a gente era criança? E aí alguém dizia para você não fazer uma coisa, e você fazia. Aí assim que você fazia dava errado, aí a pessoa dizia: eu te avisei. O pai ou a mãe, eu lhe avisei. Pois o olhar de Jesus poderia, quem sabe, também transmitir isso para Pedro. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. E os 4 evangelistas, eles usam a mesma palavra. Pedro chorou amargamente. 3 vezes ele negara Jesus. E no texto que nós acabamos de ler, depois daquele silêncio, Jesus então se dirige para quem? Para Pedro, chamando-o pelo nome. Jesus rompe o silêncio e diz: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes outros? Porque quando Pedro disse para Jesus que não o negaria, disse que todos poderiam abandoná-lo, mas ele não. Ele estava dizendo que ele era diferente dos outros, que ele amava mais do que os outros. Aí Jesus pergunta para ele do mesmo jeitinho, à beira de uma fogueira novamente agora, e diz: Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, tu amas-me mais do que esses outros? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez, não mais se ele amava mais do que os outros, mas pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E a Bíblia diz que ele entristeceu-se com a terceira vez que Jesus perguntava a mesma coisa, como nós lemos em nossas versões. E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E nós não conseguimos perceber a diferença nessas 3 perguntas das nossas versões convencionais. Mas quando nós lemos uma versão parafraseada, ou quando vamos para a raiz dessas palavras que foram traduzidas por amor na nossa versão, nós vamos ver que a palavra que Jesus usa para perguntar se Pedro o ama é uma palavra. Mas o amor com que Pedro responde a Jesus que o ama é uma outra palavra. Jesus pergunta a Pedro se ele o amava com amor ágape, com amor puro, com amor divino, com amor não interesseiro, com amor profundo, com amor empolgante, com amor que compromete. Mas a resposta de Pedro não foi com amor ágape. Pedro responde com amor filia ou filéu. Ele responde mais ou menos assim, irmãos: Senhor, eu gosto do Senhor, eu sou seu amigo. E Jesus pergunta a segunda vez: Simão, você me ama com amor ágape? E Simão responde novamente: Senhor, eu sou seu amigo, eu gosto do Senhor, eu tenho uma certa afeição pelo Senhor. E Jesus pergunta a terceira vez, não mais pelo amor ágape, e pergunta então: Simão, você é meu amigo? Você gosta de mim, Simão? E Simão: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes quem eu sou. Amados, concluindo esta palavra, o que o Senhor Jesus quer de nós não é tão somente uma afeição, não é tão somente um comprometimento parcial, não é tão somente um amor interesseiro, mas o que ele pediu de Simão, o que ele inquiriu de Simão, e inquire de nós também,
é exatamente um amor comprometedor. Um amor que envolve corpo e alma. Um amor que envolve casamento. Um amor que envolve comprometimento para toda a vida. E a partir daquele encontro com Jesus, mesmo não sendo o primeiro depois da ressurreição, Pedro foi impactado com essas 3 perguntas de Jesus. E certamente refletiu que o amor que Jesus queria dele não era aquele amor lá de trás. Não era aquele amor que ele demonstrou à beira de uma fogueira. Mas era um amor que envolvia ser testemunha de Jesus. E é muito maravilhoso como falamos sobre testemunha, né? Em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas aquela testemunha de Jesus ali é exatamente um mártir. E o que Jesus queria de Pedro era um amor que de fato envolvesse o que ele havia falado lá atrás. Um amor que, se fosse preciso, ele morreria por Jesus. E nós conhecemos o ministério de Pedro a partir daqui. E a lição que temos para nossas vidas é que o nosso amor por Jesus seja além do amor filéu, que seja além daquele amor de uma simples afeição, mas que seja um amor comprometedor. O texto que foi lido nesta noite fala exatamente o que Jesus falou para os seus discípulos: não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. Porque vocês estão sabendo o que vai acontecer comigo. E um Senhor não fala isso para os seus servos. Por isso eu vos chamo de amigos. Tudo que o Senhor quer de nós é exatamente um amor envolvente, um amor comprometedor. Que Deus nos abençoe e que nós aprendamos com a vida de Pedro, sobretudo depois desse encontro com Jesus, a ter um amor ágape pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Que mensagem maravilhosa. Certamente Deus falou poderosamente aos nossos corações, o conselho de Deus para as nossas vidas, este resgate bíblico teológico acerca de episódios tão significativos, emblemáticos no ministério terreno de Jesus.